Oi pessoal, eu sou a Jaqueline do canal Mãe Sou Eu e hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre introdução alimentar. Enquanto eu rodo a vinheta, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo lá naquele grupo de amigas recém-mamães que eu sei que você tem. Vamos pro vídeo? Muitas mães têm me procurado, inclusive eu recebi essa sugestão, lá no Instagram. Inclusive, se você não segue a gente no Instagram, já procura lá, tá? @mãesoueu1 e já começa a seguir a gente lá. E eu recebi essa sugestão numa caixinha que eu deixei lá para falar um pouco sobre alimentação e principalmente sobre a alimentação da Helena. Como vocês já sabem, quem me acompanha aqui desde o começo, a Helena teve um período que ela usou uma gastrostomia, então a alimentação dela era exclusiva por sonda. E é um pouco diferente a introdução alimentar de uma criança que usa a GTT e de uma criança, que não tem nenhum tipo de problema. Geralmente, os pediatras, eles recomendam que até os 6 meses a criança tenha, o aleitamento materno exclusivo, ou para aquelas mães que não conseguem amamentar, a fórmula. Quando a criança é especial, como foi o caso da Helena, essa introdução alimentar ela vai acontecendo de uma forma um pouco diferente. Uma forma clássica hoje de introdução alimentar é a técnica chamada BLW, que hoje em dia não se faz mais aquela papinha para dar à criança. Você já estimula a mastigação logo nos primeiros meses de introdução alimentar, então você costuma oferecer os alimentos cozidos, porém em pedaços, para que a criança pegue com as mãos e leve à boca. Porém, nós que somos mães atípicas, nós sabemos que não é bem assim, não é desse jeito, a criança não acompanha essa faixa etária. Então, geralmente, é um pouco mais lento esse processo de introdução alimentar. Quando ela começou a comer, eu comecei a oferecer algum alimento para ela via oral, ela ainda tinha a sonda. Eu oferecia a ela uma média de 10 ml e ela engolia. E o restante eu passava pela sonda, porque ela ainda não tinha muita força para poder sugar. E ela ficava bem cansadinha, porque era um esforço muito grande, ela ainda não conseguia. Mas lembrando, é muito importante que se você tem uma criança que utiliza GTT, antes de você começar a oferecer a ela alimentos via oral, você faça exames. A Helena fez um videoglutograma e uma radiografia contrastada do sistema digestivo. Então foi verificado ali que ela não tinha nenhum tipo de obstrução, ela nunca teve nenhuma disfagia. A indicação da gastrostomia foi exatamente porque durante o período de UTI ela não conseguia sugar, então não sugando, ela não conseguia vir para casa porque eu não teria como alimentá-la sem uma sonda. E a sonda nasogástrica não pode ser utilizada num ambiente que não tem um profissional de saúde para inspecionar, Eu precisaria de estar trocando de 2 em 2 dias e também ela pode ficar mal posicionada, então não é seguro. E no hospital, pelo menos que a Helena nasceu, eles não liberam para poder ir para casa com a sonda naso. Aí precisaram fazer, os médicos optaram por fazer a gastrostomia. Ela foi avaliada por uma fono que me falou que não era possível ela se alimentar com líquidos, pela boca, que provavelmente, talvez, quando ela passasse para o pastoso, ela conseguiria, mas logo depois que ela teve alta, ela começou a fazer as sessões de fono e rapidamente ela já se reabilitou e começou a mamar sozinha. Então é muito importante você primeiro verificar se o seu filho não tem nenhum tipo de limitação nessa questão de engolir, da digestão, para depois você passar a oferecer. Uma vez que ele também estiver em processo de reabilitação, você pode começar a oferecer os alimentos. A primeira vez que a Helena comeu, eu fiz uma papinha de frutas. Por ela ter essas questões e ter passado por esse período de não se alimentar via oral, eu fui com bastante cautela, eu tinha muito medo dela engasgar. Então eu comecei a fazer uma papinha bem líquida e oferecendo ela uma sacolinha para ela ir comendo. Depois disso, ela estava mais ou menos com uns 5 meses, aí eu conversei com a pediatra, ela falou que eu poderia oferecer uma sopinha mais líquida, na hora do almoço. E eu comecei a fazer. Aí eu sempre colocava bastante verduras variadas, de vegetais com cada um de uma cor diferente, para poder ter todos os nutrientes ali. Uma vez que ela tomava um leite que tinha todos esses nutrientes, e eu não queria de forma nenhuma que ela perdesse peso por causa dessa transição.
Colocava as proteínas, mas eu não dava a carne para ela mesmo, porque eu tinha um pouquinho de medo mesmo dela não conseguir engolir certinho ali, eu sempre apavorada com isso. E ela ficou assim até mais ou menos uns 8 meses. A questão da evolução da dieta da criança especial, ela também precisa de passar por uma avaliação. Eu fui tendo muito acompanhamento da fono, da fisioterapeuta, porque quando o bebê ele é um bebê saudável, não tem nenhum tipo de comprometimento neurológico ou físico, ele já vai melhorando a postura com o passar dos meses. Então um bebezinho com 6 meses ele já senta, então você consegue colocar ele numa cadeira. Então a alimentação ela pode ser BLW, porque ele já vai ter habilidade também de segurar os alimentos. Porém, quando o bebê é especial e tem, como no caso da Helena, ela tem uma hipotonia, a Helena foi começar a segurar o pescoço, por exemplo, ela já tinha 7 meses. Então eu não tinha como dar um alimento sólido para uma pessoa que não tem uma sustentação de tronco. Ela não conseguia se posicionar de forma a facilitar a descida desse alimento, né? Então eu precisei ter muita cautela. Então é muito importante, né, quando o seu filho chegar nessa fase, você ter o acompanhamento profissional, né? Você conversar com o pediatra, se você fizer as terapias, conversar com os terapeutas envolvidos e vendo como que você vai fazendo a evolução dessa dieta, né? Hoje, a Helena já tem 1 ano e 9 meses. Hoje ela já consegue pegar o alimento, levar até a boca. Eu estou começando realmente a tentar dar os alimentos a ela da forma mais natural possível, sem amassar muito, mas ela ainda está evoluindo, ela ainda não come tudo que a gente come assim de forma normal. Eu ainda tenho medo de dar algumas coisas, porque por causa do comprometimento facial dela mesma, dela não tem muita mobilidade. Eu fico com medo dela talvez não mastigar da forma como deveria e engasgar na hora de engolir. Então assim, é muito importante a gente procurar ver o quadro da criança, ouvir o que os profissionais que acompanham ali têm a dizer. Eu sempre converso muito com a fono, inclusive ela falou para mim que tem que deixar ela mastigar mais mesmo, começar a dar alimentos um pouco mais sólidos, até para desenvolver a mobilidade facial dela. Então assim, cada criança ela tem um protocolo a ser seguido. Então as mães de filhos especiais, né, que estiverem me vendo, procure entender qual que é a limitação do seu filho, né? Porque muitas vezes ele pode ter uma limitação neurológica, mas que nada tem a ver com o sistema digestivo. Então, tudo bem, você pode evoluir a dieta normalmente. Se a criança permaneceu com a GTT, ela não teve alta, como foi o caso da Helena, esses alimentos eles precisam ser liquidificados para poder passar por essa sonda. E muitas vezes o seu médico que estiver te acompanhando, né, o gastro, ele vai também indicar algum tipo de suplementação, uma vez que é muito difícil você conseguir, né, todos os alimentos ali triturar e fazer, conseguir extrair mesmo todos os nutrientes assim, dessa forma. Então é muito importante também a criança que faz o uso de GTT fazer talvez essa suplementação para não perder peso, para conseguir se desenvolver, né, dentro do esperado para a idade. Então é isso, espero que esse vídeo tenha muito ajudado vocês, tá? Se você ainda ficou com alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais sobre a introdução alimentar, principalmente para as crianças especiais, comenta aqui qual que é a sua dúvida, ou procura a gente lá no Instagram, tá? A página @mãesoueu1. Muito obrigada pela sua companhia, beijo e até o próximo vídeo.